Menino de 8 anos surpreende juiz com seus argumentos impressionantes. Final inusitado. O dia na pequena cidade de São Vicente começou como qualquer outro, mas logo se tornaria um marco na história local. Lucas, um garoto de apenas 8 anos, com olhos grandes e sonhadores, chamou a atenção de todos na sala do tribunal. Ele não era só um menino, era uma pequena enciclopédia ambulante sobre leis. Enquanto se acomodava em uma cadeira alta, parecendo maior devido à sua determinação, todos se perguntavam como uma criança poderia entender tanto sobre justiça. Seu pai, o advogado Fernando, sempre sonhou em conquistar grandes vitórias na posição, mas viu seus projetos desmoronarem com as dificuldades da vida. Ele mal conseguia lidar com os próprios dilemas e agora seu filho brilhava em um terreno que ele mesmo havia abandonado. Aquela discussão de vizinhança, que começou como um desentendimento trivial sobre cercas, evoluiu para um pesadelo quando um vizinho acusou injustamente a mãe de Lucas de algo que ela nunca fez. Para ele, isso era mais do que a honra da mãe. Era sobre o que era certo e justo. Com um mapa de papéis e documentos espalhados pelo chão de seu quarto, Lucas mergulhou em um mundo que poucos ousariam explorar. Ele leu sobre códigos legais, analisou jurisprudência e elencou evidências como se estivesse montando um quebra-cabeça. O menino estava decidido a fazer justiça, e a pressão nas mãos de Fernando só aumentava, mas seu pai estava confuso. Estaria ele pronto para escutar a voz do filho? Quando chegou o dia do julgamento, a tensão era palpável. O juiz, um homem de expressão severa e muitas rugas de experiência, olhava com atenção. E o promotor, um tipo ambicioso e, por que não dizer, um pouco corrupto, debochava da situação, achando que aqueles garotos estavam apenas brincando. Mas Lucas, com seu jeitinho ingênuo mas firme, levantou a mão e pediu a palavra. Senhor juiz, eu tenho algo a dizer. Sua voz soou clara, rompendo o murmúrio presente na sala. Como um pequeno gladiador, ele apresentou seus argumentos, utilizando palavras que ecoavam como sinos, causando um frio na barriga de todos. O juiz, surpreendido, começava a se interessar. As testemunhas anticéticas se viraram para escutar o garoto, que articulava suas ideias com uma clareza que muitos advogados veteranos não conseguiram alcançar. O promotor, percebendo a seriedade do que estava acontecendo, tentou várias vezes interrompê-lo, mas Lucas tinha um trunfo escondido na manga, quando ele puxou um documento, uma prova reveladora que desmontava a acusação. O silêncio tomou conta da sala. O juiz se inclinou incrédulo. Aquilo era um verdadeiro desafio ao sistema que ele conhecia. Em um momento, o olhar de Fernando cruzou com o de Lucas e ali estava a essência de uma batalha não apenas legal, mas emocional. O que isso significaria para a relação deles? Poderia aquele pequeno garoto salvar a honra da mãe e, ao mesmo tempo, ajudar seu pai a reencontrar seu próprio caminho? A tensão aumentava. E o impacto da revelação que estava prestes a acontecer deixava todos no tribunal em choque, sem saber o que esperar. O que iria acontecer agora? Lucas tinha a chance de mudar tudo, mas que consequências isso traria para sua vida e para de seu pai? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado na sala do tribunal era quase ensurdecedor. O olhar do juiz estava fixo em Lucas, que ainda segurava o documento revelador em suas pequenas mãos. Ele podia sentir o coração batendo forte no peito, uma mistura de ansiedade e esperança. A tensão pairava no ar e todos aguardavam ansiosamente aquele momento. Mas então, antes que Lucas pudesse encerrar seus argumentos, algo inesperado aconteceu. Uma porta na parte de trás da sala se abriu bruscamente. Todos se viraram, e uma mulher, com um rosto pálido e olhos arregalados, entrou apressada. Ela parecia não ter certeza do que fazer, mas a urgência em seu olhar era palpável.
O murmúrio da multidão tornou-se uma cacofonia de perguntas. Quem era aquela mulher? Desculpem a interrupção. Ela quase gritou, a voz tremendo. Eu preciso falar. É sobre o que aconteceu com a mãe do garoto, com a Dona Maria. A sala ficou em choque. Lucas parou, a mão ainda segurando o documento, sem saber se ficava feliz ou apavorado com aquela nova figura. O juiz, ainda tentando entender a situação, autorizou a mulher a se aproximar. Ele sinalizou para que ela falasse. A mulher respirou fundo. Eu sou Ana, vizinha da Dona Maria. Eu vi tudo o que aconteceu na noite do acidente. A verdade precisa ser dita. Ela olhou diretamente para o juiz. O vizinho que acusou a mãe do Lucas, ele estava mentindo. Ele estava alterado. Eu tenho as gravações da noite. Ele provocou uma briga. O clima na sala virou, como se o ar tivesse sido cortado. Lucas mal podia acreditar. Ele olhou para o pai, que parecia tão chocado quanto ele. Aquele momento não estava apenas mudando o curso do julgamento, estava se tornando uma tempestade de revelações. Gravações? O juiz perguntou interessado. Lena sentiu nervosa enquanto puxava um ponto. Pequeno dispositivo do bolso. Eu gravei tudo, o que foi dito, o que não foi contado. A tensão cresceu ainda mais. Todos começaram a murmurar, e até mesmo o promotor, que antes estava tão seguro da sua vitória, parecia agora um pouco inquieto. Lucas sentiu um nó na garganta. Acordava um desejo ardente de saber a verdade sobre sua mãe, mas de uma sensação sombria o envolvia ao pensar nas consequências disso. Ana continuou. Todos aqui acharam que o problema era apenas sob cercas, mas era muito pior. Eu não posso deixar que a injustiça prevaleça. O que o vizinho disse, ele estava tentando ocultar algo muito mais sério. Suas palavras eram como pequenas balas em um campo de Adão. Batalha! Atingindo todos ao redor. Lucas e Fernando se entreolharam. O que será que ela estava insinuando? Segredos, decisões erradas, um passado que podia vir à tona. O juiz pediu calma enquanto Ana conectava o dispositivo ao computador do tribunal. Luzes piscaram e a sala engoliu um grande suspiro coletivo. O que aqueles vídeos mostrariam? O que estava prestes a ser revelado podia mudar tudo, inclusive a relação entre pai e filho. O vídeo começou a rodar e a tensão era palpável. O que aqueles olhos inocentes e sonhadores de Lucas veriam em segundos poderia demolir a imagem que ele tinha do vizinho e até mesmo de sua própria família. O silêncio agora era misturado com a expectativa. De um suspense que poderia acabar em alegria ou tragédia. E se o passado não era como Lucas pensava? E se aquela não era a verdadeira história? O juiz observava atento e a sala, um frenesi, se preparava para o impacto da verdade. O que mais estava por vir? O vídeo começou a rodar e a sala ficou em uma expectativa elétrica. Todos os olhos estavam fixos na tela, prontos para revelar a verdade. Lucas, ainda segurando o documento, mal conseguia respirar. O silêncio era pesado, quase palpável, como se o ar tivesse carregado de tensão. Então a tela começou a mostrar imagens da noite fatídica. As vozes eram distorcidas, mas logo se tornaram claras. A gravação mostrava a mãe de Lucas, Dona Maria, tentando acalmar a situação, enquanto o vizinho, com olhos vítreos e voz alterada, atacava verbalmente. O diálogo rapidamente se transformou em gritos. Você vai se arrepender de ter colocado essa cerca, ecoou a voz ameaçadora do vizinho. O coração de Lucas disparou. Aquilo não era apenas sobre cercas. Era algo mais profundo, mais sombrio. Mas o ponto de virada veio sem aviso. No meio da agitação, uma palavra saiu da boca do vizinho. Uma palavra que fez todo na sala prender a respiração. Filho, ele disparou em um tom repleto de desprezo. Você não sabe quem é o verdadeiro pai. O quê? Lucas congelou. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava para o pai, Fernando, que parecia ter levado um soco no estômago. O juiz franziu a testa, confuso, mas também intrigado. Os murmúrios da sala aumentaram e Ana, que estava prestes a se tornar a heroína da história, ficou paralisada. Que pai? Gritou o promotor, e um misto de incredulidade e raiva. Que insulto é esse? O vizinho sorriu, um sorriso sombrio. Não sabia? O pequeno Lucas sempre foi um filho ilegítimo. E a verdade é uma sombra que nunca se apaga. A sala parecia estar pegando fogo.
As palavras do vizinho eram como facas, cortando o ambiente com uma brutalidade inesperada. Lucas estava em choque. Filho ilegítimo? Que isso significava? Ele olhou para Fernando, buscando alguma resposta. Mas o pai estava paralisado. Um mar de emoções atravessava o rosto de Fernando. Dor, raiva, medo. Tudo isso em frações de segundo. Ana, ainda recuperando a coragem, tentou intervir. Isso não é verdade. O Lucas, ele é um menino bom. Você está apenas tentando desviar a atenção. Sua voz tremia, mas havia uma força implícita em sua defesa. Boa sorte em provar isso, disse o vizinho, com um olhar de desprezo. As pessoas na cidade já fizeram suas escolhas. O clima na sala mudou drasticamente. Todos estavam chocados, e a verdade que se desenhava tinha um peso muito maior do que qualquer pequena disputa de vizinhança. A sala se encheu de murmúrios de indignação e desconfiança. As pessoas estavam olhando uma para a outra, buscando respostas, questionando a história toda em que acreditavam. O juiz, agora totalmente envolvido na confusão, pediu silêncio, mas a confusão já se instalara. O que mais poderia ser verdade? Amizades, relações, toda a cidade estava agora sentindo a sombra da dúvida pairar sobre eles. Lucas mal conseguia entender. Ele sentiu um nó na garganta, a imagem que tinha de sua vida estava em ruínas. Quebrada em pedaços com as palavras daquele homem. Fernando, ao seu lado, finalmente se moveu. Ele olhou para Lucas e suas mãos tremiam. Ouça, filho, precisamos conversar. Ele murmurou, a voz baixa, mas a expressão de seus olhos era um mar de incertezas. Era uma revelação devastadora, uma bomba no coração da história. E Lucas não sabia se estava mais assustado com a verdade ou com o que viria a seguir. O que isso significava para ele, para seu pai e para a relação que construíram. O juiz, ainda tentando retomar o controle, olhou fixamente para a tela. Ele sabia que o que estavam prestes a descobrir poderia ser muito mais do que simples acusações. Eram segredos que poderiam mudar vidas. Com a tensão no ar e o olhar de Lucas fixo no pai, todos aguardavam, inertes, pronto para desvendar o próximo ato desse dramático espetáculo. O que mais estava escondido nessa teia de mentira? O juiz, ainda tentando retomar o controle, olhava para a tela com um ar de curiosidade misturado à preocupação. O ambiente estava carregado de tensão e perguntas pairavam no ar. O vídeo continuava a mostrar o vizinho, mas algo no fundo do cenário começou a captar a atenção de todos. Pequenos flashes de luz alternavam e algo parecia se aproximar. Então, antes que pudesse entender o que se passava, uma nova figura surgiu na porta do tribunal. Todos viraram a cabeça. O murmúrio da sala se transformando em um coro de sussurros. Era um homem alto, com um olhar intenso e preocupado. Ele parecia ter saído de algum lugar obscuro, e seu semblante mostrava que trazia uma verdade pesada consigo. Por favor, ele gritou, ofegante. Eu faço. Tenho que falar. É urgente. É sobre a história toda. A sala irrompeu em caos. O juiz tentava restabelecer a ordem, mas a expressão angustiada do homem tinha a habilidade de prender a atenção de todos. Lucas sentiu seu coração acelerar. Quem era aquele? O que ele tinha a dizer? Eu sou Miguel, amigo da Dona Maria. Ele começou, a voz tremendo. Naquela noite, o que realmente aconteceu foi muito mais sério do que vocês imaginam. Ele respirou fundo, como se alinhavasse as ideias antes de soltar a bomba. O vizinho, ele não estava apenas alterado. Ele era parte de uma coisa muito maior. Os olhos de Lucas se arregalaram. Um frio percorreu sua espinha. Uma coisa maior? Lucas murmurou, olhando para Fernando, que estava tão confuso quanto ele. O juiz, percebendo a gravidade da situação, perguntou: Miguel, por favor, continue. Estávamos tudo envolvido num esquema, um esquema de extorsão. Ele queria forçar a Dona Maria a vender a Casa Bela por um preço irrisório. Miguel revelou, cavando ainda mais fundo nos segredos. Mas tem mais. A mãe do Lucas não era só uma vítima. Ela era uma peça no tabuleiro. O que você quer dizer com isso? Perguntou o juiz, agora em alerta. A sala se silenciou. Todos voltavam os olhos para Miguel, que parecia estar prestes a desvendar a mais profunda verdade. Ela estava investigando algo pelo qual foi medo. O vizinho.
Ele não estava apenas brigando por cercas. Ele não queria que ela descobrisse que ela tinha um passado que poderia desmantelar todo o seu jogo, Miguel declarou, quase num sussurro, mas a intensidade de suas palavras reverberava com força. Lucas sentiu uma onda de choque. O que significava aquilo? Seu coração pulsava em desespero. Suas mãos tremiam. O que sua mãe estava escondendo? Fernando havia perdido a cor do rosto, como se toda a vida que conhecia tivesse desmoronando na sua frente. Espere, como você sabe disso? Questionou o promotor, agora claramente nervoso. Miguel encarou o promotor desafiador. Porque eu fui um dos que ajudou. Eu vi tudo. Ela estava prestes a fazer uma denúncia que relacionava muito mais pessoas. E ele estava com muito medo. O juiz, agora em choque, pediu silêncio. A tensão aumentou. Era um emaranhado de mentiras que agora parecia estar explodindo. Se isso for verdade, estamos lidando com algo muito maior do que uma simples disputa entre vizinhos. Justo quando todos pensavam ter atingido o pico da revelação, um estrondo ecoou de fora do tribunal. A porta principal se abriu com um golpe e a polícia em peso entrou na sala. Sirenes ao fundo. Estamos aqui para prender o vizinho por envolvimento em um caso de extorsão, gritou um dos oficiais. O caos se instalou novamente. Lucas olhava apavorado, enquanto seu mundo parecia estar se despedaçando. O que estava acontecendo? O que mais podia ser revelado? Olhando para Miguel e depois para seu pai, Lucas já não sabia mais quem eram as pessoas que realmente estavam ao seu lado. E a verdade, ela estava mais longe do que nunca. O juiz, aturdido, olhou para todos e declarou: o tribunal estará em recesso. Precisamos entender a gravidade dessa situação. A sala se encheu de murmúrios inquietos. Lucas, com o coração na boca, mal podia esperar pelo que viria a seguir. Quais segredos ainda estavam por vir? E quanto mais sua vida mudaria com tudo isso? O juiz, ainda tentando retomar o controle, olhava para a tela com um ar de curiosidade misturado à preocupação. O ambiente estava carregado de tensão e perguntas pairavam no ar. O vídeo continuava a mostrar o vizinho, mas algo no fundo do cenário começou a captar a atenção de todos. Pequenos flashes de luz alternavam e algo parecia se aproximar. Então, antes que pudesse entender o que se passava, uma nova figura surgiu na porta do tribunal. Todos viraram a cabeça, o murmúrio da sala se transformando em um coro de sussurros. Era um homem alto, com um olhar intenso e preocupado. Ele parecia ter saído de algum lugar obscuro, e seu semblante mostrava que trazia uma verdade pesada consigo. Por favor, ele gritou, ofegante. Eu tenho que falar, é urgente, é sobre toda a história. A sala irrompeu em caos. O juiz tentava restabelecer a ordem, mas a expressão angustiada do homem tinha a habilidade de prender a atenção de todos. Lucas sentiu seu coração acelerar. Quem era aquele? O que ele tinha a dizer? Eu sou Miguel, amigo da Dona Maria, ele começou, a voz tremendo. Naquela noite, o que realmente aconteceu foi muito mais sério do que vocês imaginam. Ele respirou fundo, como se alinhavasse as ideias antes de soltar a bomba. O vizinho, ele não estava apenas alterado. Ele fazia parte de uma coisa muito maior. Os olhos de Lucas se arregalaram. Um fio percorreu sua espinha. Uma coisa maior, Lucas murmurou, olhando para Fernando, que estava tão confuso quanto ele. O juiz, percebendo a gravidade da situação, perguntou: Miguel, por favor, continue. Estivemos todos envolvidos em um esquema de extorsão. Ele queria forçar a Dona Maria a vender a casa dela por um preço irrisório, Miguel revelou, cavando ainda mais fundo nos segredos. Mas tem mais. A mãe do Lucas não era só uma vítima. Ela era uma peça no tabuleiro. O que você quer dizer com isso? Perguntou o juiz, agora em alerta. A sala se silenciou, todos voltando os olhos para Miguel, que parecia estar prestes a desvendar a mais profunda verdade. Ela estava investigando algo pelo qual tinha medo. O vizinho. Ele não estava apenas brigando por cercas. Ele queria que ela não descobrisse que havia um segredo envolvido no passado dela que poderia desmantelar todo o esquema. Que segredo? Alguém na plateia gritou e o murmúrio cresceu. Lucas sentiu o coração bater acelerado. O que mais estava escondido? Ela estava prestes a fazer uma denúncia e você sabia disso. Miguel acusou o promotor, que estava agora visivelmente desconfortável. O clima mudava a cada palavra.
Justo quando a sala estava prestes a explodir de perguntas, um estrondo ecoou de fora do tribunal. A porta principal se abriu com um golpe e a polícia em peso entrou na sala. Sirenes ao fundo. "Tamo aqui para prender o vizinho por envolvimento em um caso de extorsão", gritou um dos oficiais. O caos se instalou novamente. Lucas olhava, apavorado, enquanto seu mundo parecia desmoronar. Mais temores. Era como se o que poderia ser um alívio rapidamente se transformasse em mais incertezas. Todos estavam em choque, e Lucas já não sabia mais quem eram as pessoas ao seu lado. Mas o grande golpe ainda estava por vir. "E não é só isso", Miguel prosseguiu, sua voz subindo. "Vocês precisam saber que Dona Maria não era quem vocês pensavam." Ele hesitou, os olhos se movendo como se tivesse pesando cada palavra. "Ela e o vizinho foram amantes." A sala ficou em silêncio. Lucas congelou, seus olhos arregalados buscando um sinal de que aquilo era uma piada. "O quê?" o promotor gritou indignado, mas o testemunho de Miguel já estava lançado, ecoando nas mentes de todos como uma bomba atômica. Lucas olhou para Fernando, que havia perdido a cor do rosto. O que isso significava? Ele mal pôde processar a informação. Um nó apertado em sua garganta. O que mais poderia ser verdade? Havia um passado obscuro que devorava tudo ao seu redor. "É verdade, Lucas", Fernando sussurrou, seu olhar fixo no piso do tribunal. "Eu sou o verdadeiro pai e não sei como isso aconteceu." A sala estava em puro tumulto. O juiz tentava restabelecer a ordem, mas a verdade estava agora exposta e chacoalhava as estruturas da própria história. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? E, acima de tudo, o que isso significava para Lucas e Fernando? A cena se encheu de murmúrios inquietos e todos estavam esperando as consequências daquela revelação devastadora. O olhar afligido de Lucas cruzou com o de seu pai, e naquele momento a realidade que ele conhecia parecia ter se desintegrado, deixando apenas um enorme vazio. O que viria a seguir? Todos estavam prestes a descobrir, e Lucas não fazia ideia de que o que estava por vir superaria todas as suas piores imaginações. O olhar de Lucas se fixou no pai, os olhos cheios de perguntas. Fernando parecia perdido, a confusão estampada em seu rosto. A sala estava tomada por um turbilhão de murmúrios. "Como assim, amantes?" a voz do promotor ecoou, parecendo a única coisa estável naquele caos. O juiz tentava restabelecer a ordem, mas o tumulto começou a crescer. Lucas mal conseguia processar as palavras. Ele queria entender tudo, mas a dor e a raiva estavam se acumulando dentro dele como uma tempestade prestes a se desfazer. "Dona Maria, ela me enganou?" Pensar que sua mãe tinha um passado com aquele vizinho que agora parecia um monstro do qual ele tinha tanto medo. O que era verdade? O que era mentira? E se tudo o que ele sabia sobre sua vida fosse um grande engano? De repente, a porta do tribunal se abriu novamente e um homem alto entrou com um olhar de desespero. "Esperem, a verdade não é como vocês pensam." Sua voz ressoou, cortando o caos. Miguel, o amigo da mãe, virou-se, os olhos arregalados. "Quem é você?" ele perguntou, confuso. "Sou Ricardo, irmão de Dona Maria", o homem revelou, tomando conta da sala com sua presença. "Ela não podia saber que eu estava aqui. Eu lutei para protegê-la." A expressão desesperada de Ricardo capturou a atenção de todos. Lucas sentiu um frio na espinha. "Irmão? Ele nunca sentiu um tio?" Esse homem tinha se escondido por quê? "Proteger do quê?" perguntou Fernando, recobrando-se de um momento de paralisia. "O que você está dizendo?" A sala mergulhou em um silêncio tenso, como se todos estivessem segurando a respiração. Da verdade sobre o passado dela. E sobre o que o vizinho realmente queria? Ricardo respondeu, sua voz tremendo. "Ele não quer apenas disfarçar, ele quer destruir qualquer um que fique em seu caminho." E antes que alguém pudesse fazer mais perguntas, um grito cortou o ar, ecoando como um trovão. "Saiam daqui!" A voz veio do fundo da sala e todos se viraram. Que era a mulher que havia interrompido o julgamento antes. Ana, mas havia algo diferente nela. Ela estava pálida, os olhos arregalados e cheios de pavor. "Não permitam que ele continue a falar." O juiz tentou impor a ordem, mas já era tarde. A tensão se tornou palpável, um tipo de eletricidade que perfurava o ar. Uma parte de Lucas queria correr, queria se esconder, mas outra parte queria saber mais. O que estava acontecendo?
Todos pareciam estar conectados a um segredo muito maior que a briga trivial de vizinhança. Ricardo tentou explicar. Ele está por trás de tudo isso. Ele era quem controlava as coisas. O vizinho é mais perigoso do que todos pensam. O murmúrio na sala cresceu. A ansiedade tornava-se quase insuportável. Lucas olhava para a expressão assustada do pai e percebia que o caos estava apenas começando. Como pode ser? Como tudo isso se entrelaça assim? Ele queria acreditar que sua mãe tinha tentado protegê-lo, mas a verdade estava se enredando em torno deles como um espectro sombrio. A sala estava em turbulência, mas no fundo, Lucas sentia que algo ainda mais aterrador estava se aproximando. Ele olhou para Fernando, tentando buscar uma resposta. O que vamos fazer? Perguntou, a voz falhando. Antes que qualquer resposta pudesse surgir, o estalo ecoou pela sala. Uma janela se quebrou e a multidão gritou. O que estava acontecendo? As pessoas se aglomeraram e Lucas viu uma sombra na rua. Alguém se movendo rapidamente. Sentiu seu coração disparar. Lá fora, um carro preto estava parado e uma figura encapuzada saiu, segurando o que parecia ser uma arma. O tempo pareceu parar e Lucas, colado na cadeira, sentiu que estava prestes a ser puxado para um abismo que ele nunca imaginou que existisse. Consequências, estava prestes a descobrir For Emma Cruel. E tudo o que ele conhecia estava prestes a se desmoronar. Que mais poderia ser revelado? O olhar de Lucas se fixou no pai, os olhos cheios de perguntas. Fernando parecia perdido, a confusão estampada em seu rosto. A sala estava tomada por um turbilhão de murmúrios. Como assim, amantes? A voz do promotor ecoou, parecendo a única coisa estável naquele caos. O juiz tentava restabelecer a ordem, mas o tumulto começou a crescer. Lucas mal conseguia processar as palavras. Ele queria entender tudo, mas a dor e a raiva estavam se acumulando dentro dele como uma tempestade prestes a se desfazer. Dona Maria, ela me enganou? Pensar que sua mãe tinha um passado com... aquele vizinho que agora parecia um monstro do qual ele tinha tanto medo. O que era verdade, o que era mentira. E se tudo o que ele sabia sobre sua vida fosse um grande engano? De repente, a porta do tribunal se abriu novamente e um homem alto entrou com um olhar de desespero. Esperem, a verdade não é como vocês pensam. Sua voz ressoou, cortando o caos. Miguel, o amigo da mãe, virou-se, os olhos arregalados. Quem é você? Ele perguntou, confuso. Sou Ricardo, irmão de Dona Maria. O homem revelou, tomando conta da sala com sua presença. Ela não podia saber que eu estava aqui. Eu lutei para protegê-la. A expressão desesperada de Ricardo capturou a atenção. Ele nunca sabia que tinha um tio. Esse homem tinha se escondido por quê? Perguntou Fernando, recobrando da paralisia. Que você está dizendo? A sala mergulhou em um silêncio tenso, como se todos estivessem segurando a respiração. Da verdade sobre o passado dela e do que o vizinho realmente queria. Ricardo respondeu, sua voz tremendo. Ele quer destruir qualquer um que fique em seu caminho. E antes que alguém pudesse fazer mais perguntas, um grito cortou o ar, ecoando como um trovão. Saiam daqui! A voz veio do fundo da sala, e todos se viraram. Era a mulher que havia interrompido o julgamento antes, Ana. Mas havia algo diferente nela. Ela estava pálida, os olhos arregalados e cheios de pavor. Não permitam que ele continue a falar. O juiz tentou impor a ordem, mas já era tarde. A tensão se tornou palpável, um tipo de eletricidade que perfurava o ar. Uma parte de Lucas queria correr, queria se esconder, mas outra parte queria saber mais. O que estava acontecendo? Todos pareciam estar conectados a um segredo muito maior que a briga trivial de vizinhança. Ricardo tentou explicar. Ele está por trás de tudo isso. Ele era quem controlava as coisas. O vizinho é mais perigoso do que todos pensam. O murmúrio na sala cresceu. A ansiedade tornava-se quase insuportável. Lucas olhava para a expressão assustada do pai e percebia que o caos estava apenas começando. Como pode ser? Como tudo isso se entrelaça assim? Ele queria acreditar que sua mãe tinha tentado protegê-lo, mas a verdade estava se enredando em torno deles como um espectro sombrio. A sala estava em turbulência, mas no fundo, Lucas sentia que algo ainda mais aterrador estava se aproximando. Ele olhou para Fernando, tentando buscar uma resposta. O que vamos fazer? Perguntou, a voz falhando. Antes que qualquer resposta pudesse surgir, o estalo ecoou pela sala.
Uma janela se quebrou e a multidão gritou. O que estava acontecendo? As pessoas se aglomeraram e Lucas viu uma sombra. Na rua, alguém se movendo rapidamente. Sentiu seu coração disparar. Lá fora, um carro preto estava parado e uma figura encapuzada saiu, segurando o que parecia ser uma arma. O tempo pareceu parar e Lucas, colado na cadeira, sentiu que estava prestes a ser puxado para um abismo que ele nunca imaginou que existisse. E antes que fizessem qualquer movimento, a figura encapuzada apontou para Lucas. É você que eu quero. O coração do menino parou. O que havia de tão especial nele que atraía aquela pessoa? Parem! Ninguém se mexa! Gritou o juiz. Mas a figura sorriu, uma risada que fez a espinha de todos gelar. Esta história não acabou, e seus segredos virão até... Tona! Lucas! As palavras ecoaram na sala cheia de gente, e o caos se instalou. Todos gritaram, e Lucas sentiu o pulso na cabeça. A verdade estava prestes a desabar como um castelo de cartas. E enquanto a figura se aproximava, Lucas entendeu que as mentiras e segredos não eram apenas sobre ele. Esta batalha era muito maior. Ele mal tinha responsabilidade sobre seu futuro. E sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que mais poderia estar escondido na escuridão daquela sala? E quem era realmente aquele jet encapuzado? A figura encapuzada continuou olhando para Lucas, e ele sentiu o medo congelar seu corpo. É você que eu quero. A voz era profunda, carregada de intenções ameaçadoras. O coração de Lucas disparou. Olhou para seu pai, que estava tão perplexo quanto ele. Alguns na sala começaram a gritar, enquanto outros pareciam paralisados pelo terror. No entanto, antes que a situação pudesse escalar ainda mais, algo inesperado aconteceu. Lucas, e o impulso irracional, levantou-se e gritou. Por que eu? O que você quer de mim? As palavras ecoaram no tribunal, e o silêncio cortante tomou conta. Todos olhavam para ele, esperando uma resposta. A figura encapuzada hesitou, como se não tivesse esperado essa reação. E antes que pudesse responder, uma mão acolhedora pousou no ombro de Lucas. Era Ana, a mulher que havia interrompido o julgamento anteriormente. Lucas, não, ela disse, olhando para ele. Com um misto de preocupação e urgência. Você não tem ideia do que está acontecendo, garoto. A figura encapuzada falou, tentando avançar. Mas a polícia, que até então estava reagindo devagar, percebeu a gravidade da situação e se aproximou rapidamente. Saia agora! Gritou um dos policiais, apontando a arma para a figura. O púlpito virou um caos absoluto. Lucas mal conseguia respirar e seu coração estava prestes a explodir. Ele notou que a figura encapuzada estava agora visivelmente nervosa. Mas então, como um golpe de teatro, a figura se virou, puxou o capuz para trás e revelou o rosto. Lucas quase caiu para trás ao ver quem era. Diante dele estava Maria, sua mãe. Mãe? Ele mal conseguiu pronunciar a palavra, a confusão tomando conta de seu ser. O tribunal inteiro estava boquiaberto. Um choque coletivo percorreu a sala enquanto as pessoas tentavam entender como aquilo era possível. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, mais confuso do que nunca. Por que você não me contou sobre tudo isso? As lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Porque eu tinha que te proteger, Lucas. Eu não poderia deixar você se envolver nisso. A voz de Maria era grave, cheia de emoção, e a intensidade da situação aumentava a cada segundo. O juiz, tentando restabelecer a ordem, perguntou. O que isso significa? Por que você está aqui nesse momento? Eu precisava vir. Precisava explicar. A verdade sobre o que realmente começou essa história toda. Maria olhou para o vizinho que estava em um canto, agora dirigindo olhares nervosos. Ele não é quem vocês pensam. Ele estava por trás de todo esse plano para me extorquir. Ele precisou me silenciar. Mas você é uma criminosa? Exclamou o promotor, debochando da situação. Como você pode justificar isso? A tensão aumentou e a sala parecia estar prestes a entrar em colapso. Lucas estava chocado. Ele não reconhecia mais a mãe que conhecera. Havia segredos, mentiras e agora estava tudo exposto. Ele olhou em volta, os rostos confusos das pessoas. As expressões de medo, raiva e incredulidade criavam um mosaico de emoções.
Maria, percebendo que tudo iria se desenrolar de forma caótica, gritou: "A verdade precisa vir à tona, senão todos nós estaremos em perigo." Essas palavras pareciam colocar um ponto final em qualquer debate, substituindo o murmúrio por uma expectativa pesada. Analisando o ambiente, Lucas sentiu uma necessidade urgente de entender. "Que perigo? Que mais você esconde de mim?" ele exigiu, sua voz sumindo enquanto a incerteza se instalava em seu coração. Justo naquele instante, um barulho ensurdecedor atingiu a sala. Era um tiro. O eco do disparo estremeceu o tribunal e todos se viraram em massa. Maria, com os olhos arregalados, caiu ao chão. Lucas se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele não sabia se gritasse, correr ou se chorar. O que acabara de acontecer mudava tudo. O que estava por trás daquela cena era bem mais profundo e sombrio. Enquanto tudo girava ao redor, ele tinha certeza de que os segredos não eram apenas sobre ele, mas sobre uma rede complexa de traições, mentiras e talvez até assassinatos. E no momento em que Maria caiu, Lucas percebeu que as revelações estavam apenas começando. O que mais estava enterrado sob a superfície? O que ainda estava escondido? À espreita, esperando para ser revelado. Terá a coragem necessária para enfrentar tudo isso? As respostas ainda estavam longe, e os olhos de Lucas estavam fixos na mãe caída, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas ficou paralisado, olhando para a mãe caída, enquanto a sala se enchia de gritos e confusão. O eco do tiro ainda ressoava em sua cabeça. Ele se sente como se estivesse preso em um pesadelo, onde nada fazia sentido. Maria estava ali, na sua frente, e agora ela estava ferida. O pânico tomou conta dele e a urgência era palpável. "Mãe!" ele gritou, mas sua voz soava distante, quase abafada pelo caos que o cercava. O juiz tentava restabelecer a ordem, gritando instruções, mas ninguém parecia ouvir. A polícia se movimentava rapidamente, mas o que mais preocupava Lucas era a expressão nos rostos das pessoas ao seu redor. Medo, confusão, descrença. Ana se inclinou sobre Maria, tentando estancá-la. O chão estava coberto de frasco quebrado e papéis espalhados. Era um cenário de guerra. O promotor, agora pálido, recuou um passo, o olhar horrorizado. "O que está acontecendo?" A voz dele tremia. Não era mais na dele de um acusador. Era de um homem em estado de choque. A figura encapuzada, que antes parecia tão ameaçadora, agora estava confusa, olhando de Maria para o juiz. Uma fração de segundo passou, mas para Lucas parecia uma eternidade. A sala era um mar de vozes, mas ele só ouvia a batida do seu coração, acelerando a cada segundo. "Lucas, me escute!" Maria gritou, esforçando-se para segurar a consciência. Ele a viu lutando, e algo dentro dele queimou, com a necessidade de protegê-la. "Eu tô aqui, mãe." Ele avançou, mas alguém o agarrou pelo braço. Era Fernando, olhos arregalados, segurando com força. "Lucas, não! Fique aqui!" Ele implorou, mas as palavras não passavam de um ruído distante. Lucas se soltou, correndo em direção à mãe, com o desespero pulsando em suas veias. Quando finalmente chegou a ela, a dor visual cortou seu coração. O sangue escorrendo, a fragilidade dela o aterrorizava. "A verdade, Lucas," Maria começou, mas suas palavras se perderam em um gemido. Então, novamente, a figura encapuzada se moveu, apontando para Lucas com uma fúria súbita. "Você não entende, está tudo conectado. Você nasceu para isso." As palavras lançadas como um feitiço, deixando Lucas desorientado. O que você está dizendo?" As palavras se desenrolaram como um quebra-cabeça e as peças não se encaixavam. "Você é a chave, Lucas. Você não tem ideia do que realmente é." A figura gritou, e a sombra de um sorrisinho maligno cruzou seu rosto. As palavras ecoaram, e o chão pareceu tremer sob os pés de Lucas. E então, como se tudo tivesse mudado de repente, Ricardo, o irmão de sua mãe, gritou: "Ela não é sua mãe, Lucas. Ela é sua irmã." O ar foi cortado. O mundo ao seu redor congelou num instante. Lucas arregalou os olhos, confuso, enquanto a revelação se espalhava como fogo em palha seca. "O quê? Isso não é possível." Os murmúrios na sala se tornaram gritos de alucinação. Fernando olhou para Ricardo atônito. "O que você está dizendo?" O promotor caiu de joelhos, a incredulidade estampada em seu rosto. "Eu fui quem a protegeu. A verdadeira mãe do Lucas está morta. Maria nunca teve coragem de contar."
Ricardo exclamou, os olhos brilhando de urgência. Ela e o vizinho estavam envolvidos em algo que poderia ter acabado com nós todos. Ela precisava de um escudo, e você foi esse escudo. O choque perfurou Lucas. Ele olhou para sua mãe, sentindo-se perdido em um mar de segredos. A cada palavra de Ricardo, tudo o que ele conhecia e acreditava desmoronava. O nó na garganta dele se apertava. Realidade tornava-se um labirinto. Maria tentou alcançar a mão de Lucas, mas suas forças falharam. Lucas, por favor, é complicado. Eu fiz isso por você. Mas a única coisa que Lucas sentia era uma ira crescente. Ele deu um passo para trás, afastando-se dela, lutando contra as lágrimas. Você me mentiu. Me mentiu! Seu grito foi como uma lâmina. A sala estava cheia de rostos perplexos, esperando pelo próximo toque do destino. E então um novo som cortou o ar. Uma sirene. A polícia havia chamado reforços e as portas se abriram. A figura encapuzada ficou desesperada, reverteu sua postura e uma nova onda de caos estava prestes a surgir. Não deixe ninguém sair, gritou um oficial. Entrando na sala com uma expressão determinada, mas a figura, agora exposta, parecia se preparar para um movimento inesperado. O caos se transformou numa cena de terror sem precedentes. Lucas sentiu o vento mudar, e uma nova verdade se formava diante de seus olhos. Quem ele realmente era, e o que o destino preparava para ele, afetaria não apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. A linha entre o bem e o mal estava mudando, e ele tinha que escolher de que lado estava. Conseguiremos descobrir isso. O que mais está escondido aqui, pensou Lucas, com a certeza de que tudo o que acreditava estava prestes a se transformar para sempre. A tensão tomou conta da sala. O juiz estava prestes a ordenar o afastamento da figura encapuzada. Mas antes que algo pudesse ser decidido, Maria, ainda no chão, fez um esforço para se levantar um pouco, seus olhos cheios de dor e determinação. Lucas, escute-me, ela gritou, a voz trêmula, mas intensa. Eu fiz tudo isso para te proteger. Todas as mentiras, tudo era para te manter longe do perigo. Perigo? Que perigo, mãe? Lucas perguntou, sentindo o nó da garganta aumentar. O pânico estava estampado no rosto de todos ao redor. A confusão só aumentava. Você me escondeu a verdade. Você e meu tio, tudo isso é insano. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo e a pressão aumentava. Ana estava ao lado de Maria, segurando sua mão. Você precisa lutar, Maria. Precisamos da verdade agora mais do que nunca. Mas a mãe de Lucas só conseguia olhar para o próprio filho, o olhar dela implorando perdão. Ao fundo, o vizinho, que até então estava acovardado, começou a mudar de atitude. Vocês não entendem. Eu só estava tentando proteger o que era meu. Nunca quis que chegasse a isso. Ele parecia agora um ratinho encurralado. Olhares borrifados de desprezo da plateia o cercavam. Mas Lucas não se deixaria levar por isso. Protegê-lo? Você destruiu nossa vida. Fui enganado. Por você e por ela. Sua voz ecoou pela sala. O sentimento de traição consumindo seu ser. Mas ele sabia que ainda tinha que lutar, mesmo com tudo desmoronando. Foi então que Ricardo, com o peso da verdade em seus ombros, se aproximou. Lucas, eu errei por ter escondido. Mas a verdade sobre sua família não é a que você pensa. Você precisa saber. Ela lutou com unhas e dentes para proteger você. A história dele, do vizinho, não é a verdade completa. O juiz, percebendo que a situação estava indo para um lado muito mais sombrio, gritou, silêncio! Vamos resolver isso de uma vez por todas. Mas suas palavras mal foram ouvidas. A essência da tensão na sala era palpável. Só que a figura encapuzada, enquanto todos estavam distraídos, recuou, tentando encontrar uma saída. A polícia, aguardando a sinalização do juiz, lançou uma investida. Parem-o! Ninguém pode sair. A sala virou uma tempestade de gritos e movimentos frenéticos. Lucas pisou em falso, trêmulo. Ele olhou para sua mãe, ainda lutando para se erguer, e seu coração despedaçou. Não, não, Lucas repetia, embora soubesse que não havia como mudar o que aconteceu. O que seus olhos viam parecia uma cena de filme, e ele era o protagonista de algo muito maior do que desejava. No meio do tumulto, ele finalmente percebeu, a verdade estava à sua frente. O passado, os segredos, tudo o que estava enterrado começou a desenterrar. Ele tinha que escolher de qual lado queria estar. Decidido, ele gritou, com toda a força. Chega, basta de mentiras. Precisamos enfrentar isso juntos. Vamos descobrir quem somos. Um silêncio cortante seguiu suas palavras.
Ana, Maria, Fernando, Ricardo e o vizinho pararam, surpresos, avaliando a coragem do menino. Vamos parar com isso e resolver de verdade. Lucas respirou fundo, a determinação brilhando em seus olhos. Era o momento de confrontar não só as mentiras, mas também as verdades dolorosas que o cercavam. Os policiais cercavam a figura encapuzada, enquanto o juiz, ainda com a voz autoritária, exclamou: "Então vamos à justiça." Embora a sala ainda estivesse cheia de incertezas, a esperança começou a emanar de Lucas. Uma nova jornada estava prestes a iniciar, e ele sabia que já não estava mais sozinho. E quanto ao que estava para vir? A verdade gritante da história de sua família poderia ser apenas o começo. O que mais estavam escondendo por trás de toda aquela trama? Antes de encerrar, eu preciso falar com você. Se inscreva agora no canal. Não perca essas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like e inunde os comentários com suas reações e teorias, porque sua voz importa. Agora, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o seu momento de demonstrar apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa jornada, pois só os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar aqui, junto com a gente.